Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Se você não faz parte da nossa família, eu já convido você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo aquilo que nós preparamos para você com todo amor e carinho, e dê aquele like para que esse vídeo, para que a palavra de Deus possa alcançar muitos corações, muitos lares e muitas famílias. Amém? Bom, vamos para o nosso vídeo de hoje. Eu estou no Evangelho de São João, no capítulo 20, nos versículos do 21 ao 23. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos do 21 ao 23, que diz assim: Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, nós precisamos entender algo bem claro, como nós acabamos de ler. Deus quis, através de Jesus, conceder aos discípulos o poder e a autoridade de perdoar os pecados. Meu irmão e minha irmã, a Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja de Jesus Cristo e a única que é detentora dos poderes de perdoar pecados. Sim, é a única igreja e é a única que tem o poder e a autoridade dada por Deus em Jesus Cristo para perdoar os pecados. Então, essa mentalidade, essa filosofia de eu não preciso de sacerdote, eu não preciso de padre, eu me confesso diretamente com Deus, é errônea. Biblicamente falando, é errado. Deus quis, como nós acabamos de ler, através de Jesus Cristo, conferir, confiar, conceder a graça, o poder e a autoridade de perdoar os pecados. Amém? E no nosso vídeo de hoje nós queremos falar como fazer uma boa confissão. Eu trouxe aqui 7 dicas para vocês, para que nós possamos fazer e realizar uma santa confissão. Mas Maurício, nós estamos num tempo de pandemia, nós estamos privados, muitos lugares, muitos estados estão privados de participar da celebração eucarística, muitos lugares estão privados de participar dos sacramentos, principalmente do sacramento da confissão, sim. Porém, muitos lugares as pessoas têm essa graça de poder ir até um sacerdote e realizar a sua confissão. E mesmo que você não possa, e Deus é maravilhoso, através do Papa Francisco, nós tivemos a bênção, a graça e a permissão, nesse tempo onde nós estamos privados do santo sacrifício da missa, nesse tempo que nós estamos privados de viver os sacramentos de forma presencial, o Papa Francisco nos concedeu a autoridade e a bênção de podermos realizar a nossa confissão diretamente com Deus, desde que haja um arrependimento sincero e desde que, na primeira oportunidade, quando voltar o nosso normal das nossas missas presenciais, a nossa vida sacramental presencial, nós possamos correr rapidamente a um sacerdote e realizar a nossa confissão. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1424, vem dizer que uma confissão, para se tornar sacramento, para ser considerada sacramento, ela deve ser feita, exercida diante de um sacerdote. Lógico que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos privados desse contato de ovelha e pastor. Amém? Só que nós precisamos entender que uma hora essa pandemia vai passar, tudo isso vai passar. A nossa normalidade na vida de igreja vai voltar e nós precisamos estar preparados para fazermos uma boa e uma santa
confissão. Amém? E eu trouxe 7 dicas para que nós possamos fazer uma boa e santa confissão. Você que tem a oportunidade de fazer a sua confissão com o sacerdote, amém, já pega seu caderno, sua caneta, anota aí, que são dicas valiosas e que vai te abençoar grandiosamente, amém? A primeira dica que eu dou para você é exame de consciência. Maurício, o que é um exame de consciência? Vamos lá. Se você se propôs a confessar-se com o sacerdote daqui a uma semana, então você tem uma semana para entrar em oração, para pedir a intercessão de Nossa Senhora, para clamar o Espírito Santo, para que o Senhor venha revelar os seus pecados, as suas misérias, os seus erros, as suas falhas. E aí o que você faz? Você pega uma caneta, um papel e você vai anotando tudo aquilo que você fez de errado, seus pecados, os seus erros, e você vai enumerando tudo aquilo que você fez. É necessário que nós possamos fazer um exame de consciência. Nós não podemos fazer do sacramento da confissão uma lavagem de louça, onde eu vou lá, me sujo, vou na confissão e me lavo, saio de lá, me sujo, volto e me lavo. Não, nós precisamos ter consciência de que o nosso pecado nos afasta de Deus. Nós precisamos ter consciência de que o nosso pecado nos desliga da graça de Deus, nos tira do estado de graça. E quando nós temos essa consciência, nós começamos a preparar-nos. Se você tem uma semana para se confessar, é uma semana que você tem para orar, para discernir, para clamar ao Espírito Santo, para que ajude você a se preparar e fazer uma boa e santa confissão. Amém? A segunda dica para que você faça uma santa confissão é arrependimento. Sim, você fez todo o exame de consciência. Legal, tudo bonitinho, tudo anotado com a sua colinha, enumerado, mas nós precisamos, para que o sacramento seja válido, para que a confissão tenha validade na nossa vida, na nossa alma, nós precisamos ter arrependimento, sim? Nós precisamos estar, meu irmão e minha irmã, arrependidos dos nossos atos, nós precisamos estar arrependidos de ter ofendido a Deus, de estar vivendo em estado de pecado, nós precisamos chorar, o pecado precisa, doer no nosso coração, o pecado precisa machucar o nosso coração, precisa nos fazer nos arrependermos de ter ferido o coração de Deus. Portanto, para que você tenha e viva uma santa confissão, é necessário que haja um arrependimento sincero, verdadeiro e genuíno no seu coração. Amém? A terceira dica para uma santa confissão é propósito de emenda. Bom, você fez a sua preparação, o seu exame de consciência. Dentro dessa preparação já existe no seu coração um arrependimento sincero. Então eu me disponho até ir ao sacerdote para receber o sacramento da confissão, ou como nós chamamos, o sacramento da reconciliação, ou seja, voltar a estar em estado de graça. Bom, aí eu faço a minha confissão com o sacerdote, só que eu saio de lá sem propósito de vida nova. Então, meu irmão, para que nós possamos desfrutar da grandeza e das riquezas e dos tesouros que nós recebemos no sacramento da confissão, é necessário que haja um um propósito de emenda. Nós precisamos ter um propósito de vida nova. Por quê? Eu vou até o sacerdote, confesso meus pecados diante de Deus e eu preciso sair dali com um propósito de vida nova. Não, eu quero uma vida nova, eu não vou voltar para a vida velha, eu quero continuar caminhando, eu quero continuar na graça de Deus, eu quero me manter na graça de Deus, agora eu quero me manter numa vida sacramental. Se eu não ia às santas missas, eu quero ir todo domingo na Santa Missa. Se eu não tinha uma vida de oração, eu quero começar a ter uma vida de oração. Se eu nunca rezei o rosário, eu quero começar a rezar o rosário, ou seja, um propósito de emenda. Chega a ser triste quando muitas vezes nós vamos a um confessionário e muitas vezes o sacerdote ele pega e dá para você um papelzinho plastificado com uma frase escrita ato de contrição. É uma oração de propósito de emenda. Muitas pessoas não sabem nem o que é um ato de contrição. É um ato de arrependimento. É um ato de propósito de emenda, onde você ora diante do sacerdote, onde você com as suas palavras declara que você se propõe a uma vida diferente, a uma vida nova, a uma vida na graça. Muitas pessoas, infelizmente, não sabem nem o que é um ato de contrição. Eu vou partilhar com vocês o ato de contrição que eu fazia desde quando eu era criança, muito pequeno. A minha avó já ensinava, e todas as vezes que nós íamos se confessar, nós não recebíamos
a absolvição dos pecados enquanto nós não declarássemos com nossa boca um propósito de vida nova. E o meu ato de contrição dizia assim: meu Deus, eu me arrependo de todo o meu coração de vos ter ofendido, porque sois bom e amável. Prometo, com a vossa graça, nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Amém. Esse era o meu ato de contrição desde a minha infância, que eu guardo até hoje. Essas palavras declaram que eu estou disposto a um propósito de vida nova. Então, você fez o seu exame de consciência. Você está arrependido. Foi para a confissão. Agora é necessário um propósito de emenda, um propósito de vida nova. Amém? Quarta dica: procurar um sacerdote. Como nós falamos no início do vídeo, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1424, para um sacramento para a confissão se tornar sacramento, ela precisa ser feita diante de um sacerdote. Lógico, nós estamos no contexto de pandemia, mas na primeira oportunidade que você tiver, procure o sacerdote da sua paróquia, procure o sacerdote mais próximo. Se você estiver em algum lugar onde tem a graça de ter um sacerdote disponível a atender confissões, não perca tempo. Faça a sua preparação e corra rapidamente até esse sacerdote e se lance no tribunal da misericórdia de Deus. E aqui eu quero ensinar uma coisa para vocês bem interessante. É válido se eu estiver na rua, passei perto de uma paróquia, eu sei que tem padre atendendo confissão, posso me confessar? Ótimo. Maurício, eu estou num retiro e tem padres atendendo confissão e eu quero me confessar. Ótimo. Mas é interessante, principalmente, quando nós voltarmos à nossa normalidade, que haja um vínculo, uma relação com o padre da sua paróquia. Sim, porque nós precisamos criar esse vínculo entre pastor e ovelha. Nós precisamos sentir o cheiro um do outro. Você começa a criar um vínculo com o sacerdote. Quando você é solteiro, ele já conhece as suas fraquezas, as suas misérias. Você começa a namorar. Poxa, vamos conversar com o padre tal. Ele já nos conhece, ele sabe nossas quedas, nossas misérias. Ele vai ser não só o nosso confessor, mas vai se tornar o nosso orientador. Poxa, estamos noivando, né? Estamos nos preparando para receber o sacramento do matrimônio. Que legal! Nós temos um sacerdote que nos acompanhou desde quando nós éramos solteiros, desde quando nós começamos a namorar, desde quando nós noivamos, e ele fará o nosso casamento. Isso é realidade, isso é relacionamento entre pai e filho, pastor e ovelha. Por quê? Um sacerdote de fora, ele não te conhece, ele não vai saber trabalhar com você. Ele vai te dar sim orientação, ele vai te exortar, ele vai te dar absolvição. Mas é interessante quando nós temos um sacerdote que nos conhece, porque ele vai poder trabalhar melhor conosco, ele vai poder nos direcionar melhor. Amém? Quinta dica para uma santa e abençoada confissão: conte o pecado e não as suas misérias do dia a dia. Vamos lá. Para você entender o que eu estou acabando de dizer, confissão não é direção espiritual. Tem gente que vai entrar no confessionário e contar, mas porque eu pequei, porque minha esposa não sei o quê, porque meu filho não sei o quê. E meu irmão, confissão não é direção espiritual. Se você quer uma direção espiritual para a sua vida, se você está falho, você está com dificuldade em se relacionar com a sua esposa, se você está com dificuldade em se relacionar com seu filho, você como pai, você como mãe, se você está com problemas em continuar perseverando na igreja, na pastoral que você está, isso aí se chama direção espiritual. Na confissão, meu irmão, o nome da tua esposa não entra, o nome do seu esposo não entra, o nome do seu filho não entra, o nome da pessoa que te levou a pecar não entra. Na confissão só existe: eu fiz isso, eu pequei, eu adulterei, eu falei mal, eu falei palavrão. Só existe eu e eu. Tem gente que entra no confessionário para se confessar, ele conta tanta história, ele justifica tanto o pecado que parece que ele tem até razão naquilo que ele fez de errado. Ele justifica tanto o pecado, tanto o erro que ele cometeu, que até parece que ele é isento, que ele não teve culpa nenhuma. E não é assim. E não é à toa que nós vemos tantos sacerdotes doentes, tantos sacerdotes estressados, nervosos, sem paciência. Por quê? Porque ao invés de nós irmos até o sacerdote, até o sacramento da confissão, e nós nos acusarmos diante de Deus, não, nós acusamos o outro. Então, entenda,
Confissão não é direção espiritual. Na confissão, o errado é você, sou eu. Só existe a palavra eu. Guarde bem isso. Na confissão só existe eu e mais ninguém. Eu fiz isso, Padre, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. No sacramento da confissão, nós nos colocamos diante de Deus e nós nos acusamos diante do tribunal da misericórdia. Amém? Ficou claro? Então, vamos prolongar a vida do sacerdote da sua paróquia. Faça uma boa e santa confissão. Se acuse e não acuse os outros na santa confissão. Sexta dica, ouvir a orientação. Tem gente que está com tanta pressa de sair do confessionário. Nossa, eu falei uma coisa que eu não quero nem que o padre me veja, nem que ele descubra que sou eu. E às vezes você nem presta atenção na orientação. Então, para a confissão, para você viver os frutos daquela confissão, daquela absolvição, o padre vai te dar alguma orientação. E seria muito viável e muito agradável que você ouvisse, que você estivesse o ouvido atento para ouvir a orientação que o sacerdote vai te dar. Porque ali é o próprio Jesus que fala com você. É o próprio Cristo que está falando com você, que está te dando uma dica, uma orientação para que você não caia naquele pecado, para que você vença aquela cilada, para que você vença aquela armadilha do inimigo, para que você permaneça fiel e perseverante na sua caminhada. Portanto, é necessário que você preste atenção, esteja atento à orientação do sacerdote no confessionário para a sua vida. Amém? Sétima dica para uma santa confissão: obedecer a pena. Às vezes você vai no confessionário, faz tudo que tem que fazer, todo o protocolo, você vai lá, se acusa, tem um arrependimento, né? O padre te dá uma orientação, você escuta, e aí o padre vai te dar uma tarefinha de casa, ele vai te dar uma pena, né? E muitas vezes tem muito padre bonzinho, né? Ele vai te mandar rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? No meu tempo a situação era mais embaixo. A pena era mais dura, fazia sentir na pele. Então preste atenção. Se o padre pediu para você rezar um rosário, é um rosário que você vai rezar. Porque a pena que o sacerdote pedir para que você faça, o sacramento ele será concluído, ele será consumado quando você fizer a pena, quando você pagar a pena que o sacerdote concedeu a você. Então, se ele pedir para você rezar uma Salve Rainha, reze uma Salve Rainha. Não caia no orgulho e fale, nossa, só isso. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço um sacerdote que quando nós vamos confessar com ele, ele não dá uma pena, ele dá absolvição e silencia. E uma vez foram questionar esse padre. Falei assim, padre, mas o senhor não vai dar uma pena, o senhor não vai dar uma tarefinha de casa, o senhor não vai dar algo para a gente fazer como penitência, o senhor não vai dar uma penitência para a gente? O sacerdote virou para essa pessoa e disse, filho, mudar de vida não é penitência para você? Mudar a sua conduta já não é uma penitência para você? De que adianta eu mandar você rezar uma Ave Maria e você não ter propósito de emenda, como nós falamos agora há pouco? Então tem gente que se prende. Eu fiz a minha confissão, o padre mandou rezar uma Ave Maria, tá ótimo, já rezei, tá pago. Só que você não muda de vida. Então, meu irmão, se o sacerdote na confissão ele não te der uma pena, não cobre. Entenda que a pena que você precisa cumprir é uma metanoia, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de conduta, é uma mudança de postura, é uma mudança de um homem velho, de uma mulher velha para um homem novo, uma mulher nova. Essa é a maior pena numa confissão que nós podemos trazer para nós. Eu quero ter uma vida nova, eu quero viver uma vida nova. Se ele te passou como pena uma Ave Maria, amém. Reze a Ave Maria, mas mude sua postura. Se ele pedir para você rezar um terço, reze o terço, mas mude a sua conduta. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado. Se você conhece alguém que nunca se confessou e deseja se confessar, passe esse vídeo para essa pessoa, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se preparar melhor para receber melhor os frutos da Santa Confissão. E mais uma vez eu convido você, se inscreve no nosso canal, vem fazer parte da nossa família, ative o sininho para receber as notificações, deixa aquele like bacana pra gente. Deus abençoe você,
a sua casa e a sua família. Vamos se confessar.